adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar sequência, então, à nossa série Conceitos e Valores. Quantos foram abençoados semana passada aqui, palavra do pastor Mauro? Amém? Nós fomos muito abençoados e hoje eu quero compartilhar com você um pouco do texto, do relato de Lucas, onde ele diz aquilo que Jesus pediu e instruiu os seus discípulos para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, o que eles têm que fazer. Então, esse texto nós vamos ler Lucas 9, do 22 ao 27, e o tema da nossa palavra é exatamente em cima desse texto. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Diga comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Nós queremos, irmãos, com essa série, te dar ferramentas para que você seja viva, liberto, através da mudança de mentalidade produzida pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Quantos querem que a palavra de Deus flua no nosso meio e gere transformação? Então vamos lá, acompanhe comigo, Lucas 9, 22 a 27, diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Disse, ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na sua glória do Pai e dos seus santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Diga amém. Amém? Irmãos, dois tipos de pessoas acompanhavam Jesus. Uma turma era de discípulos e outra turma era uma multidão. Quem eram os discípulos? Eram aqueles que queriam mais do que um milagre. Eles queriam ir além. Eles queriam aprender com Jesus. Eles queriam uma mudança de vida. Eles queriam aprender aquilo que Jesus estava ensinando. Eles estavam procurando entender quem era Jesus, o que era o reino de Deus, buscando revelação de quem era Jesus. Esses eram os discípulos. Quantos querem ir além de um milagre, além de um momento com Deus? Nós somos chamados de discípulos, aqueles que querem aprender. Mas tinha também, irmãos, uma multidão de curiosos. Eu não sei se na minha época de adolescência, ali no centro de Goiânia era muito movimentado. E, irmãos, e qualquer treta que dava, juntava um monte de gente para assistir. Quem já participou de uma resenha dessa? Tá um muvuca na rua, você para ver. O que está acontecendo? Quem é? O que aconteceu? Está no chão? Está vivo? Está morto? O ser humano, de forma geral, é muito curioso, né, irmãos? E uma multidão que queria extrair de Jesus tudo que pudesse. E uma multidão sempre traz consigo uma carência que nunca tem fim. Não é verdade? Uma multidão sempre traz uma carência que nunca tem fim. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu pedi os irmãos da intercessão para orar comigo ali, porque ontem eu comi alguma coisa que não caiu bem e eu estou meio lento, tá, irmãos? Então, ore por mim aí, tá bom? Ore por mim, que eu estou um pouquinho lento. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Então, quem aqui já lidou com uma carência que parece que nunca tem fim? Sempre ali buscando uma coisa
que nunca alcança, ou algo que você não consegue suprir, e aquilo toma o seu tempo, as suas energias, você trabalha esperando que aquela demanda acabe, mas quando você vê, ela está do mesmo jeito. Uma demanda, algo que não acaba, você sempre volta para o mesmo lugar. Pois é, irmão, suprir carências é uma demanda muito pesada. Suprir carências é uma demanda muito pesada, que muitas vezes não tem fim. Irmãos, uma criança, quando ela chora de fome, é uma carência, certo? É uma carência que precisa ser o quê? Suprida, porque é legítima. É um choro legítimo, é algo legítimo. Nós temos fome o tempo todo. E alimentar o nosso estômago é uma necessidade básica. Agora, viver uma vida cristã baseada somente na necessidade é muito frustrante. Porque a carência, irmãos, nunca será suprida de forma satisfatória. Porque assim que termina uma carência, começa outra. E o Evangelho, ele propõe o quê, irmãos? Um crescimento. E esse crescimento está baseado em conhecer a Deus. Quanto mais a gente conhece, mais a gente cresce. Então 1 Coríntios 13:9 fala assim, fala sobre o amor perfeito. E fala também sobre conhecimento. E ele diz assim, agora o nosso conhecimento é parcial, ele é incompleto. Ele ainda não é perfeito. Agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, eu falava, eu pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então nós veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas eu conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já conhece plenamente. Ok. Irmãos, quando eu era criança, eu era ignorante. Eu buscava em Jesus somente um milagre. Quando eu era criança espiritual, quando eu nasci, eu vi em Jesus uma possibilidade de mudança de vida, mas muitas vezes eu trago na presença de Deus todas as minhas carências. Tudo aquilo que eu quero resolver, tudo aquilo que eu não consegui resolver, eu quero colocar na presença de Deus. E amém, irmãos. Deus é o nosso abençoador. Nós não podemos viver uma vida dentro dessa carência, só na carência, só na necessidade, só em busca de satisfazer os nossos desejos. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? A minha visão de reino de Deus, quando eu era criança, era somente a partir da carência. Eu tenho uma carência, eu busco a Deus, e quando essa carência vai embora, eu vou embora também. Até chegar uma nova demanda. Mas agora, que eu conheci Jesus, e o que Ele quer de mim, o que eu estou buscando, irmãos? O que a gente busca? Orientação. Diga comigo. Pessoas maduras na fé buscam orientação, direcionamento de Deus. Não vive mais a partir das carências, amém, irmãos? Amém? A gente busca orientação de como viver essa vida de forma digna, de forma correta, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, depois que Jesus ressuscitou, o que ele fez? 40 dias de quê? Instrução, orientação. Jesus não chegou para os discípulos e falou assim, agora nós vamos arrebentar, só tem 40 dias, faz uma fila aqui e vamos tocar o terror. Não, irmãos. 40 dias de quê, irmãos? Instrução, culto, ensino, quietude, ouvindo, aprendendo. Irmãos, chega uma hora que a gente precisa parar de viver a partir das carências, ou só tentando atender às carências. E precisa buscar o que, irmãos? Instrução, direcionamento. É isso
Esse é o propósito dessa série. Buscar instrução, direcionamento. Amém, irmãos? Para a gente deixar as coisas de criança e amadurecer para outros níveis, viver outros ciclos maiores e melhores e mais responsáveis em Deus. Quando a gente, irmãos, cresce, o que deve vir junto? Ou o que deveria vir junto? Amadurecimento. Mas já viu, você conhece alguém que envelheceu e não amadureceu? É muito difícil lidar com essas pessoas, porque vive a partir de uma carência. Não é verdade, irmãos? Você chega na pessoa, a pessoa não é madura, ela está sempre carente de alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa, nunca agradece pelo que tem, mas só reclama com Deus aquilo que não tem. A gente precisa corrigir, irmãos, esse conceito e esse valor na cabeça da gente e trazer para o coração e dizer: Senhor, eu quero crescimento, eu quero ser renovado pela Tua palavra, eu quero, Senhor, entrar num outro nível. Amém, irmãos? De amadurecimento, de responsabilidade, de constância, de segurança, de experiência. Porque a gente deixa as coisas de criança. Porque senão a gente vai viver para satisfazer as nossas vontades e nos agradar, ao invés de agradar a Deus. Quem aqui quer agradar a Deus? Nós queremos aqui, irmãos, agradar a Deus. Irmãos, como que Jesus orou, ensinando os seus discípulos a orar? Seja feita a tua vontade. Ele estava orando ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade. Aí, irmãos, tudo que a gente fizer será de acordo com a orientação do Espírito Santo. Aí nós seremos praticantes da palavra, como o irmão Tiago fala. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham ela em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Quantas vezes a gente já se enganou? O coração do homem é o que, irmãos? Enganoso. E o que a gente precisa fazer com o nosso coração? Guarda o seu coração. E o que você guarda no seu coração? Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vive com medo, porque a gente avançou e não amadureceu. Isso gera insegurança. A gente vive com medo muitas vezes. Vive com medo da saúde acabar. A gente vive com medo do dinheiro acabar. E não adianta ter nada, irmãos, se a gente não tiver a Jesus. O texto diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não adianta ter dinheiro, saúde, viver o bom da vida, viver tranquilo, sem preocupação, se a gente não tiver a instrução do Espírito Santo. A gente vai viver em vão, irmãos. Porque quando qualquer coisa der errado, nós vamos estar desorientados. Porque a gente viveu a partir da carência. Não buscou instrução. E que nessa noite, queridos, você saia daqui disposto, determinado a buscar a instrução do Espírito Santo para a sua vida. De não fazer nada na sua vida que não seja direcionado por Ele. Muitas vezes estamos vivendo a plenitude daquilo que o mundo acha ideal. Puxa, você tem a vida que eu sempre sonhei. Parabéns, você é uma pessoa bem-sucedida, porque hoje bem-sucedido é resultado que a pessoa tem muito dinheiro. A maioria das vezes é assim: a pessoa tem um carrão, tá chique, mora numa casa boa, ganha aí muito dinheiro por mês, aí você fala: esse cara é bem-sucedido. Bem-sucedido, irmãos, são discípulos do Senhor que cumprem a vontade do Senhor aqui na terra, que vivem a sua vida com propósito. Amém? Isso é ser bem-sucedido, irmãos. Buscar em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus. E as outras coisas? Elas vão sendo acrescentadas. A gente tem a mania de pisar no escuro sem saber para onde ir, irmãos. Sem dar propósito para aquilo que nós estamos recebendo. Vivendo para nós mesmos, vivendo para satisfazer as carências ao invés de viver o propósito de Deus.
Agora, qual é o ponto aqui, irmãos? Negar a mim mesmo e tomar a minha cruz, o que isso quer dizer exatamente? Jesus morreu por mim, por você, Jesus morreu por nós. Aleluia, essa é a boa notícia. As boas novas do Evangelho. E agora, irmãos, uma verdade que pouca gente quer pregar. Um conceito e um valor que Jesus nos deixou para que a gente não viva desorientado, preste atenção. Eu vivo agora, Jesus morreu por mim, amém? E agora? Agora eu vivo morrendo por Ele. O velho homem, irmãos, morre a cada dia que eu me aproximo de Deus, que eu me apaixono por Deus, que eu me achego a Ele. O velho homem vai morrendo. Quer dizer que a vida cristã, ela tem um custo. Ser discípulo de Jesus tem um custo. E isso é muito bom, irmãos, a gente ouvir, para a gente não viver desorientado. A vida cristã, a vida de um discípulo de Jesus tem um custo. A salvação, irmãos, ela é pela graça. Amém? A salvação é pela graça, mas o viver em Cristo, ele tem um caminho. Ele tem um caminho, e esse é o caminho que Jesus trilhou, onde eu ando onde Jesus andou, eu sigo as suas pegadas, eu piso onde Ele pisou, eu falo o que Ele falou, eu vivo como Ele viveu. Isso é ser um discípulo, irmãos. Ser um seguidor de alguém nas redes sociais não tem custo nenhum, não é verdade? Você olha lá, escolhe, esse aqui é legal, vou seguir, pá. Te custou alguma coisa? Não. Não te custa nada. A gente acessa quando tem vontade. A gente acessa quando precisa. Mas o convite de Jesus, irmãos, é mais profundo. Não é para uma experiência única de salvação e ponto final. Mas é para uma experiência diária, constante. Tome diariamente a sua cruz. Não é de vez em quando, irmãos. Não é quando eu preciso de falar com Deus, eu vou tomar minha cruz. Olha Deus, olha, tadinho de mim. A minha cruz está tão pesada. Às vezes a gente trata Jesus como uma rede social. A gente só acessa quando precisa. Quando dá um BO, quando dá uma treta, quando deu ruim, quando nós estamos precisando de algo, quando a nossa carência está gritando. A experiência, irmãos, da salvação, ela tem que avançar para a experiência diária de colocar Deus como Senhor das nossas vidas. E isso, irmãos, é avançar de glória em glória, sabendo que quanto mais eu morro para mim, mais Jesus reina sobre mim, e a vontade do Pai vai sendo feita em mim e através de mim. No Novo Testamento, irmãos, ele chama Jesus de Salvador 22 vezes. O Novo Testamento chama Jesus de Senhor, Senhor, 650 vezes. Isso quer dizer que se Ele não for o Senhor da sua vida, Ele não é seu Salvador. Não há salvação sem submissão ao senhorio de Jesus, irmãos. Quantos entenderam isso aqui? Se Ele não for o seu Senhor, Ele não é o seu Salvador. Sabe qual o único método para a igreja que dá certo, que funciona? Método para implantar igreja, método de grupos pequenos, método de ensino, de louvor, de adoração, de relacionamento com os irmãos. Sabe qual que é o único método que funciona? Obediência. Obediência. Submissão a Deus. Ouvir, praticar e viver a palavra de Deus. Ouça, creia, obedeça e ore para que Deus te ajude a se manter firme até o fim. Sabe, irmãos, a gente estava falando ontem para um grupo de louvor. Eu estava dizendo para eles, olha, tudo é fruto de um sacrifício. Diga para o seu irmão, tudo é fruto de um sacrifício. Ou diga para você,
tudo é fruto de um sacrifício. Esses dias eu tenho ouvido muito testemunhos da igreja perseguida na África. E, se eu não me engano, na Nigéria, o crente não sabe se vai terminar o dia vivo. Então eles passam o dia inteiro orando. E chegou um missionário e falou assim: eu estou com muita dó de vocês. Vocês são perseguidos todos os dias, vocês podem morrer todos os dias. Falou: eu tenho muita pena de vocês, vou orar por vocês. Aí o africano diz assim: nós é que estamos orando por vocês. Você não entendeu nada, meu querido. Lá vocês têm Bíblia e não lê. Aqui a gente decora os pedaços da Bíblia que a gente tem para a gente recitar no nosso culto. Aqui a gente ora o dia inteiro porque nós somos perseguidos e a gente, todo dia, 11 pessoas morrem por dia. Por causa do Evangelho, por se declararem cristãos. E ele disse: nós estamos orando por vocês, porque lá vocês têm igreja, mas não vão. Segura na cadeira aí, irmãos. Vocês têm reunião de oração, mas não vão. Vocês podem ter comunhão a hora que vocês querem, mas vocês ficam brigando entre si. E o missionário falou assim: realmente, nós precisamos de oração. Num outro testemunho, um crente na África foi preso e capturado. Eles abriram uma cova de 1 metro por 1 metro, colocaram ele de joelhos ali, e ele ficou ali 2 meses de joelho, enterrado, só a cabeça de fora. E os irmãos foram ouvir esse testemunho desse irmão. E eles disseram assim: olha, quando ele entrou na sala, Jesus entrou com ele. Vocês não têm noção. A presença de Deus era tão grande que eles ficaram constrangidos. E ele falou por 2 horas, e ele não abriu a boca para reclamar do martírio que ele tinha recebido. Eles foram ouvir, depois que ele partiu, a esposa foi contar como é que era o martírio dele. Eles seguraram a cabeça dele e davam bicuda. Essa parte dele era toda comprometida. Ele tinha muita dificuldade, ele era uma pessoa muito debilitada na sua saúde por causa do martírio dele. E ele pediu, quando ele estava enterrado, num dos intervalos da surra, das pancadas que ele levava, ele orou para Deus. Falou: Deus, eu não sei mais como resistir isso aqui. Diz que Jesus falou no coração dele: a mesma graça, o mesmo amor que estava sobre mim na cruz do Calvário para olhar as pessoas e perdoar essas pessoas e amá-las, está sobre você agora. E o missionário disse que ele olhou para o seu executor com um amor tão grande que o executor falou assim: não olha para mim desse jeito, eu não aguento esse olhar. Ajoelhou na frente dele e diz: me conta desse Deus. O que está acontecendo aqui? Me fala desse Deus. E num outro momento, dessa mesma pessoa, o filho dele foi lá. Falei: pai, negocia isso aí, nega a Deus e depois você conserta com ele. Porque ele tinha visto seu filho com 6 anos. E ele ficou muito tempo preso. Quando o filho dele foi visitá-lo, depois que ele reconheceu, ele falou assim: meu filho, eu não posso. E ele recitou a letra do hino que a gente conhece muito bem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar.
Isso mexe muito com a gente, irmãos. A gente precisa valorizar a graça que Deus nos deu de reunir, de estar junto, de ter Bíblia no aplicativo, de ter Bíblia no papel, ter Bíblia para todo lado. Na cadeia tem Bíblia, irmãos. No hotel que você vai tem uma Bíblia. A gente precisa, irmãos, de fome e sede de Deus, para que essa vida de Deus possa nos encharcar, nos envolver, para que essa vida comece a fluir de nós. Sabe, irmãos, talvez muitos de nós não tenhamos a honra de sermos mártires de Cristo. Mas nós precisamos ser amadurecidos no processo de desenvolver uma mentalidade de martírio, acatando a nossa cruz e morrendo cada dia para nós mesmos, acatando as pequenas mortes que Jesus nos propõe todos os dias. No original grego, irmãos, quando Jesus fala, e vocês vão ser minhas testemunhas, sabe qual que é a tradução? Martírios, ou mártiros. E vocês vão ser os meus mártires. Eu estou dizendo, irmãos, que nós precisamos todos os dias estar, de certa forma, insatisfeitos com o nível de evangelho que nós temos. Nossa sede por Deus deve nos levar a buscar mais, sabendo que tem mais de Deus para nós, irmãos. Nós precisamos ser sacudidos por Deus, querendo ir além daquilo que nós já temos. Irmãos, essa insatisfação precisa voltar novamente aos nossos corações, dizendo, não está bom, eu quero mais, Jesus, o que o Senhor quer de mim, me usa, Senhor, eis-me aqui. Como eu posso ser um agente do reino? Senhor, me tira do comodismo, me põe no trabalho da obra. Deus, movimenta a sua igreja e conta comigo. É para isso que nós estamos caminhando aqui, queridos. Abandonar o velho homem, morrer para nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Jesus, o que o Senhor quer de mim, me usa. Como eu posso ser esse agente do reino? Como eu posso ser útil? Como eu posso amar mais o meu irmão? Como eu posso ir além no relacionamento com Deus? Outra coisa que a gente precisa, irmãos, entender quando falamos de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Sabe, Jesus lavou os pés dos discípulos, para quê, irmãos? Ele falou para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte. Sabe o que dá autoridade para a gente, irmãos? Ter parte. Não é tomar o lugar de alguém, é fazer parte. Os discípulos, irmãos, discutiam entre si quem seria o maior. E isso é a ideia de poder de controlar um ao outro, porque a gente quer ter o que merece. A gente trabalha duro, sim, a gente vem na igreja, canta umas músicas, ora, faz tudo direitinho, dá o dízimo, dá a oferta, e Deus está olhando de cima e sondando o nosso coração, para saber se eu e você realmente queremos fazer a vontade de Deus, ou se a gente usa o nosso culto como moeda de troca, para a gente ter o que merece, e jogar as contas das nossas decisões para Deus resolver, e dizer, eu mereço coisa melhor. Nada no reino de Deus, irmãos, é por merecimento. A gente não merece nada, tudo é pela graça. Amém, irmãos? Tudo é pela graça. Oh, olha, Deus, o quanto eu sou esforçado. Eu cheguei 5 minutos antes do culto. Mas Deus está sondando o que, irmãos? Nosso coração. Onde é que está seu coração? Para você cobrar, para nós cobrarmos de Deus alguma coisa. Não, fala a verdade, irmãos.
Quem já cobrou de Deus algo aqui? Eu já cobrei coisa de Deus. E sabe o que eu ouvi de Deus? Você não está no nível de cobrar nada de Deus. Para com isso. Porque sabe o que é isso, irmãos? É religião. Porque eu atravesso a cidade numa romaria, e está acontecendo agora. Nada contra as pessoas que têm fé, beleza. Porque a gente já foi no evangelismo, nessas romarias. Aí o que acontece? O povo atravessa, vem da cidade a pé, atravessa a cidade, talvez vem de outra cidade, passa 2 horas rezando e 5 dias bebendo. E aí, quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu cobro dele. Eu vim andando. Ó, meu pé calejado, ó, meu tênis furado, olha minha sandália rasgada. Olha aqui a pele toda marcada do sol. Me dá minha bênção aí, Deus. Me dá minha bênção para depois. Me dá minha bênção que eu mereço. A gente chega perto de Deus, tá com os boletos na cara dele, e fala, resolve essas pendengas aí. Porque eu mereço. Olha o quanto eu sou esforçado. Olha o quanto eu sou bonitinho. Eu mereço, e a gente acha que está no nível de Deus, irmãos, porque a gente fez algum esforço. Irmãos, é pelo sangue de Jesus que nós temos o privilégio de ter parte com Ele na sua vida, no seu sofrimento, na sua morte, na sua ressurreição e na herança que Ele nos deixou. Nós vamos viver, irmãos, de modo digno a esse legado, em nome de Jesus, amém? Isso quer dizer que é na comunhão com Cristo, com os nossos irmãos, que nós avançamos para algo novo. É partilhando a vida de Deus que a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração vai sendo transformado. Irmãos, é experimentar juntos a mesma alegria da salvação. Senão a gente vai falar de unidade e vai viver desunido. Entenderam isso aqui, irmãos? Não, a oração é do Marcelo e da Voninha. Não, dos jovens é do Rafael. Não, o sopão é coisa do Lucas e da Silvia. Esse que se vira para lá. Não é assim, irmãos. Nós somos corpo. Corpo. E o corpo não trabalha contra si. Irmãos. Isso aqui é tudo que está sendo promovido aqui nessa igreja. Tudo está sendo promovido por Deus, irmãos. Deus está se movendo no nosso meio, nos direcionando. O Espírito Santo está falando nessa casa. E que nós tenhamos a graça de sermos ouvintes e praticantes daquilo que Ele tem nos instruído, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então não tem projeto do fulano, do outro, daquele. Não é assim que funciona, irmãos. Nós somos um corpo. Nós não fazemos coisas aleatórias aqui para um grupo que a gente gosta mais. Entenderam? Nós somos um corpo e ele precisa ser bem ajustado, porque tudo é para Deus, tudo é para o reino, tudo é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Amém, irmãos? Mas como corpo, irmãos, a maioria das vezes nós somos só reagentes. Nós não conhecemos o próximo. E muitas vezes quando o próximo não faz aquilo que a gente quer que ele faça, a gente fica o quê, irmãos? Chateado, não é verdade? E muito mais que isso, a gente ataca ele, ataca aquele irmão que a gente deveria amar. Talvez uma pessoa fala mal de você, te expõe, te maltrata, e a gente faz o quê, irmãos? Se sente ofendido, não é verdade? Eu não vou levar esse desaforo para casa. A minha mãe e meu pai não me ensinou isso. Cheio de dedos. E qual é a tentação, irmãos? A gente devolver na mesma moeda, não é verdade? A gente vai
experimentar do próprio, você vai experimentar do próprio veneno. Eu vou te esganar em nome de Jesus, com argumento bíblico. A minha chance é agora. Esse filho do Satanás vai saber quem sou eu diante de Deus. Só tem uma coisa, irmãos: nós somos corpo, amém? Negue-se a si mesmo, negue a vontade de ferir o próprio corpo, porque talvez alguém te feriu e te machucou e doeu, do mesmo jeito que um dia você chutou, irmãos, a quina da cama com o dedinho. E aí você fez aquela reflexão da vida, né? Falou umas palavras de amor, de gratidão, refletiu na sua vida, enquanto aquela dor não passa. Você falou gemidos inexprimíveis, não é verdade? Mas você não foi lá e arrancou seu dedinho fora. Por quê? Porque ele é corpo. Se arrancar, vai perder o quê, irmãos? O equilíbrio. E quantas vezes nós estamos arrancando até a cabeça, irmãos, para ficar livre da dor, livre do incômodo que o corpo proporciona para a gente? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga amém. Até que dia, irmãos, a gente vai ficar amputando aquilo que vai nos ajudar a crescer como corpo equilibrado? Até que dia nós vamos ser um monte de crente amputado porque não queremos lidar com aquilo que dói? Negue-se a si mesmo. Muitas vezes a gente vai precisar, irmãos, assimilar a dor, porque ela vai passar, irmãos, e se não passar é porque a cura precisa ser mais profunda. O corpo de Cristo, ele não pode viver doente, ele precisa de equilíbrio. Nós precisamos ser um corpo bem ajustado. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós somos contingentes, nós dependemos uns dos outros. Olha o texto de Provérbios 6, 16 a 19. As 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mão que mata um inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Esses dias, alguns meses atrás, uma pessoa usou algo que eu falei dentro da minha casa para proteger a Miriam com alguns assuntos que eu não queria que fosse pauta dentro da minha casa. A pessoa que estava lá usou esse argumento para me jogar contra outra pessoa. Essa pessoa veio aqui, eu falei: eu disse isso mesmo, mas não foi para te machucar. Era uma pauta que eu tenho liberdade de não querer dentro da minha casa. Entendeu? Entendi, está tudo certo. Em vez de me vingar, irmãos, o que eu fiz com o assunto? Cortei. O que o assunto virou? Acabou. Quando o problema chegar em você, é porque Deus vai te dar graça para podar. Não leva o assunto para frente, irmãos. Corta o assunto, que o assunto morre. Mas é muito fácil. Não, não é não. É difícil. A gente precisa assimilar a dor. Opa, peraí, deixa eu ver que pancada foi essa que eu ganhei aqui. Tá bom, Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos atacar o corpo? Ou nós vamos sair da situação? É por aqui, meu filho. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Assimila essa dor. Tudo é fruto de um sacrifício. A gente precisa, irmãos, ir para esse nível, amadurecer para esse nível. E aí nós vamos ter contenda aqui dentro. E a gente vai desfrutar, irmãos, de uma paz inexplicável. Uma paz que o mundo não consegue explicar. Não consegue entender. Porque mesmo sendo feridos, nós temos paz. Nós conseguimos amar as pessoas no meio da dor. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz.
Sabe, irmãos, quando Deus enviou Jesus para nos salvar e nos livrar da morte, da escravidão do pecado, Ele também veio nos livrar de nós mesmos. O grande erro do ser humano, irmãos, é viver para si mesmo. O mundo, o pecado, os conceitos e valores desse mundo vão nos levar a viver para nós mesmos. E a nossa tendência vai ser viver a partir das nossas vontades. Viver a partir dos nossos desejos, viver a partir das nossas carências. E nós somos os nossos maiores sabotadores. A pessoa mais difícil de liderar somos nós mesmos. A disciplina no corpo mais difícil de aplicar é em nós mesmos. Olha o tanto que é bom você falar para a pessoa assim: vai fazer uma academia. Você precisa fazer uma academia, hein? A vida saudável, você precisa comer grelhadinho, saladinha. Mas você? Não, eu estou no outro ciclo. Mas você? Tá bom não, hein? A gente faz promessa que a gente mesmo não cumpre, irmãos. Quantas vezes você já falou no começo do ano, na presença de Deus, falou assim: esse ano, Deus, eu vou ser um crente melhor. E a lista é grande, irmãos. De emagrecer até... esse ano eu vou perder 10 quilos. E tá nós aí no fim do ano com 20 quilos a mais. Sabe, irmãos, a pessoa mais difícil de liderar somos nós. A gente faz promessas que a gente não consegue cumprir. A nossa dieta sempre começa na semana que vem. Enfim, irmãos, não é uma mensagem muito popular nos púlpitos de hoje. Aliás, é mais fácil ouvir nos púlpitos de hoje se fazer: você é top, você é demais. Aí os crentes mimimi na cadeira falam assim: mamãe já falava isso para mim mesmo, que eu sou top. A gente tem que estabelecer, irmãos, os nossos conceitos e valores em cima da palavra de Deus. Amém? Quantos querem isso? Conceitos e valores na palavra de Deus e viver a vontade de Deus para nós estarmos alicerçados na rocha, como o pastor Mauro pregou na semana passada. A gente é perito em fazer castelo de areia. Sabe o que a gente precisa fazer, irmãos? Derrubar os nossos castelos de areia. Deixar cair por terra os nossos conceitos e valores errados, mundanos, que vamos nos levar para a morte. Eles são diabólicos, porque esses conceitos errados vão nos tirar do centro da vontade de Deus. Construir na areia é fácil, irmãos. Cavar na areia é fácil. Mas um carpinteiro te falar que você precisa furar na rocha para você estabelecer uma base, aí o cara tem propriedade, viu? Um carpinteiro fala: você tem que fazer a fundação, perfurar a rocha para colocar bases firmes. Jesus tinha essa propriedade para falar sobre esse tipo de fundação, porque ela vai ficar de pé depois da tempestade, irmãos. Mete o pé nesse castelinho de areia aí, fala para o inimigo: a casa caiu. Eu vou para a rocha. Se você achar ruim, fala com Deus, resolve com Ele. Resista, irmãos, ao modelo do mundo e viva a sua vida para Deus. Como no último verso do primeiro texto que a gente leu lá: resista viver uma vida sem ver, sem experimentar e viver o reino de Deus. O reino de Deus é para ser vivido, para ser experimentado. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, irmãos? Não caia nesse engano desse evangelho, como é que é? Denorex. Quem lembra da propaganda do Denorex aqui? O que era o Denorex? Era um anticaspa que o pessoal fala assim: tem cheiro de remédio, tem textura de remédio, mas não é. Tem cheiro de Bíblia, olha, tem versículo bíblico no meio aí. Tem cheiro de evangelho,
Mas se esse evangelho não está te levando para a cruz, irmãos, ele não vai produzir nenhum fruto na sua vida. Evangelho denorex. Parece evangelho, mas não é. É muito bonito você ouvir. Tem cheio de evangelho. Usa versículos bíblicos, mas não é. Irmãos, nós só vamos ao Pai através de Jesus. Ele abriu uma porta estreita. E não é a porta que se encaixa na sua vida, é a gente que se encaixa na porta. Amém, irmãos? Talvez uma pessoa que viveu a vida satisfazendo os seus desejos, as suas carências, vai estar muito maior do que a porta disponível, viu? Irmãos, eu queria ministrar na sua vida. Deus não está disponível para satisfazer carências. Ele quer que a gente avance de glória em glória. Deus quer que a gente esteja disponível para realizar a obra dele. O reino de Deus não está disponível num fast food que você usa do jeito que você quer, na hora que você quer, precisou, vai lá, promoção número 1, Deus. Estou precisando de um combo aqui que satisfaça a minha vontade de hoje. Não, Deus quer que você satisfaça a vontade dele. Aí sim a gente vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A gente precisa desromantizar, irmãos, esse evangelho gourmet que tem por aí, que prega que Jesus está disponível a hora que você bem entender, para te dar o que você quer, no momento que você quer. O evangelho tem um preço, irmãos. O evangelho tem um preço. Seguir a Jesus tem um preço. Não somos chamados para ser seguidores eventuais, mas nós somos chamados para ser discípulos que fazem parte de um reino e são um só corpo. Deus quer aqui, irmãos, uma igreja alinhada, feliz, amém? Comprometida com aquilo que Ele planejou para nós, uma igreja focada, uma igreja adoradora, uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus de todo o coração. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente se pega cansado, desanimado, cheio de demandas com a vida, cheio de demandas com a família, com o trabalho, com os nossos irmãos. Mas Jesus disse algo importante: traz isso para mim. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, não é carente, cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para onde, irmãos? Para a alma. Irmãos, quando a alma não descansa, a gente não dorme, não é verdade? Quando a alma não descansa, a gente fica aflito. Mas Jesus está te chamando hoje. Venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. O meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Quem aqui quer trocar esse fardo? Trazer descanso para a sua alma, irmãos. E o descanso para a nossa alma está em conhecer a Deus, conhecer o propósito, negar a nós mesmos e pegar essa cruz e seguir a Jesus. Senão a gente vai viver um evangelho iludido. Fica de pé. Sabe onde é que está o descanso, irmãos? Sabe onde é que está o descanso? No ensino de Jesus. Sabe o que vai ser alívio para a sua alma? Ensino. Se achegar a Deus, vir até Deus. Não com carência, mas com o coração quebrantado, porque o coração quebrantado, Deus não resiste. Você vai encontrar alívio para a sua alma cansada em Jesus, irmãos. Se submetendo a Jesus e ao seu ensino. Tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse ensino, irmãos, ele vai te despir do velho homem. Amém? Esse ensino, ele vai te despir do velho homem. E vai te vestir da nova criatura, recriada em Jesus, para o louvor da glória de Deus. Sabe, irmãos, eu espero que
que você possa experimentar esse alívio de quem encontrou descanso para a sua alma, no ensino, na palavra. Jesus não obriga ninguém, irmãos. Jesus não obriga ninguém, mas Ele está batendo a porta do seu coração. Se você abrir e deixar Ele entrar, a festa é garantida. Eu queria que os irmãos da música viessem. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e falasse: Deus, me ensina a negar a mim mesmo, carregar essa cruz e viver uma vida digna do meu chamado, do chamado que o Senhor nos colocou aqui. A verdade é